Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta aula, vamos ver como é feito em PHP as operações de adicionar e subtrair períodos de tempo. Só lembrando, vocês podem baixar o código-fonte desenvolvido nesta aula no link disponível abaixo do vídeo. Nesta aula, vamos utilizar o navegador Google Chrome para visualizar o resultado, o AMP Server como servidor e o Notepad++ como nosso editor de código. Então, eu já vou abrir o Notepad++, vou salvar o arquivo, então eu vou utilizar o AMP, então estou salvando no AMP, pasta www, criei uma pasta aula e nesta pasta aula que eu vou criar meu arquivo. Então, este arquivo será, por exemplo, adicionar e subtrair tempo. E vamos salvar a extensão .php. Já vou abrir aqui o PHP, vou finalizar o PHP. E aqui eu vou primeiro receber uma data. Então, eu vou pegar qualquer uma data aqui. Então, aqui minha variável data, ela vai receber uma determinada data. Então, eu vou colocar aqui 1986. 1986. Vou colocar traço 10. Vamos colocar 10, 3. E vou colocar agora a hora 10 e 30. Então, essa hora, eu determinei aqui uma hora. Então, minha variável date tem a hora. Agora, eu vou converter essa variável em timestamp. Então, aqui, por exemplo, essa data aqui, que ela está aqui, eu vou converter para timestamp. O que seria? Eu vou utilizar a função str time. Então, vou utilizar essa função para converter a minha variável cifrão data em um timestamp. Vamos ver o que seria o timestamp. Já vamos ver o que é esse resultado. Então, aqui vou colocar selc data início recebe a data. Então, aqui eu só vou imprimir essa variável, só para vermos o que ele vai imprimir. Então, vou colocar echo cifrão e o nome da variável. Vamos ver como que quando eu converto ele em timestamp, o que acontece. Então, vamos ver agora o resultado deste arquivo. Aula, adicionar e subtrair. Aqui, eu coloquei a variável diferente, agora sim. Então, aqui, esse é o timestamp da hora. Ao invés dele, aqui, se eu colocar aqui echo date, ele vai imprimir para mim a data. Então, eu vou aqui identar com uma quebra de linha, br. Então, aqui a variável date tem a data neste formato. E aqui, quando eu utilizo essa função aqui, ele converte em timestamp, que é isso daqui. Vamos ver, data original convertida em timestamp. Então, aqui já está convertido. Agora, quando eu converto em timestamp, agora sim eu posso adicionar horas. Então, aqui eu vou adicionar um dia. Então, essa variável aqui, então, ao invés de ser início, eu vou colocar aqui fim, recebe aqui a variável, recebe o time, str to time,
Então, vou utilizar essa função, então ele vai converter. Eu vou adicionar mais 2 dias, então eu quero adicionar 2 dias. 2 day, fecha aspas simples, ponto e vírgula. Eu quero adicionar 2 dias para qual data? Eu quero adicionar 2 dias para essa data aqui que veio, que é a data que está dentro desta variável. Então, agora vamos salvar. Vamos ver o que vai apresentar para mim. Aqui, data final, data fim. Vamos ver. Aqui eu vou colocar um quebra de linha para poder entender. BR. Agora vamos ver como ficou. Aqui tem uma vírgula a mais. Então aqui, ó, foi adicionado um dia a mais. Então aqui nós adicionamos um dia a mais utilizando esta função aqui, que utilizou no timestamp. Agora, eu posso converter esse meu timestamp aqui, data fim, em uma data neste formato. O que essa data neste formato é? Vamos ver como que ela é. Aqui nós temos as representações. Quando eu utilizo D minúsculo é para dia. E aqui D é de dia do mês. E D, dia do mês, representação textual. Então, segunda, terça, mas em inglês isso. Então, vamos utilizar aquela tabela, para você entender melhor como que funciona aquela tabela. Vou aqui, por exemplo, eu quero imprimir esse data fim, que está neste formato em timestamp, eu quero que ele converta em data aqui. Então, em data formato brasileiro. O que significa formato brasileiro? Dia, então D, depois eu quero mês, depois eu quero ano, dia, mês e ano. E depois eu quero um espaço, hora. Quando eu coloco H maiúsculo, eu estou dizendo que eu quero eu quero que ele marque, por exemplo, 13, 14, 15 horas e não de 1 a 12. Eu quero que ele marque o maior que 12 também. Por exemplo, depois do meio-dia, em vez de ele voltar a marcar 1, eu quero que ele marque 13, 14 e 15. Então, eu utilizo o H. Agora, eu coloco I para minuto. E agora, segundo. Hora, minuto e segundo. Mas agora eu preciso converter essa variável aqui, tem isso daqui. Então, para mim fazer isso daqui, eu vou pegar a minha data fim, minha variável chamada data fim, fecho parênteses, e aqui fecho parênteses, abro parênteses e utilizo a função date. Agora, eu peço para imprimir. Echo, imprima para mim a data convertida para este formato, a data que está dentro desta variável aqui. Vou colocar aqui uma quebra de linha também no de cima. Vamos ver. Ó, então ele converteu 5 do 10 de 86. Esse 5 do 10, ó, quando eu pedi para ele adicionar 2 dias aqui, ó, era 3 do 10 de 86. Eu adicionei 2 dias, foi para 5 do 10 de 1986. Então, aqui eu adicionei horas. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, data atual, ou data início. Aqui vamos colocar data início timestamp. Dar um espaço. E aqui no de baixo vamos colocar data fim timestamp.
E aqui no último, vamos colocar DataFim, formato brasileiro. Está aqui. Data início timestamp, DataFim timestamp, e depois eu converti isso para formato brasileiro. Eu adicionei 2 dias. Agora, para mim poder subtrair, então agora eu vou subtrair data. Para fazer a subtração, eu vou pegar a minha data aqui, vou criar qualquer uma data. Vou pegar aqui, por exemplo, 10/10, ok? Aqui vou, por exemplo, colocar data de início. Vamos ver como que vai ficar a nossa data início aqui. Então, está aqui a data início, 10/10/86. Só vou colocar aqui um HR. Data início. Agora vamos pegar essa data início que nós temos, eu até posso apagar, que eu não preciso. Agora simplesmente eu vou adicionar uma data aqui. Então aqui eu vou pegar, aqui primeiro eu vou pegar minha data, converter em timestamp e atribuir para essa variável. Essa variável que eu estou utilizando aqui, agora vou subtrair 5 dias, então, ou 3 dias. Eu vou subtrair 3 dias e vou colocar nesta variável DataFim. Essa variável DataFim, ela vai estar em formato timestamp. Agora eu quero converter essa data timestamp em formato brasileiro. Então, DataFim em formato brasileiro. Vamos ver se ele vai ficar... Como eu estou subtraindo, ao invés de ficar 10/10, ele vai ficar 7/10/1986. Vamos ver se vai acontecer realmente isso aí. Então, 7/10/1986. Eu apaguei o HR. DataFim formato 7/10/1986. Então, aqui vimos como converter a data em timestamp e depois subtrair ou adicionar hora. Utilizando o timestamp, você também pode comparar hora. A comparação de hora utilizando o timestamp, isso vai ser para o próximo vídeo. Então, na próxima aula, vamos vamos comparar duas datas. Abaixo do vídeo vai ter o link direcionando para esta aula. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta aula no link disponível abaixo do vídeo. Até o próximo vídeo.